porque aqui no Senado e na Câmara dos Deputados está cheio de político querendo ser bonzinho. O problema do Brasil são os políticos bonzinhos, senador, presidente, Acigugas. São os bonzinhos que fazem discurso bonzinhos, eles são a favor de tudo. A favor dos pobres, a favor da honestidade, a favor combate à corrupção. Agora, dê o poder para ver. Pois essa fazenda que eu estava falando, lá em Correntina, no oeste da Bahia. Deixa o homem derrubar, gente. Vai pra lá e vou Ela foi inteiramente destruída por 1.000 militantes que lá chegaram e tocaram fogo na fazenda, destruíram 11 tratores. Sabe o que fazia essa fazenda? Essa família japonesa, Igarashi, descendente de japoneses. E a gente sabe onde tem japonês, as coisas, o que acontece na agricultura. Pois lá eles produziam, veja só, batata, cenoura, feijão, tomate, alho, cebola, soja, milho, entre outras culturas. Vai dizer que isso aqui é commodity, que isso aí é alta produção? Não. Cebola, alho, cenoura, batata, feijão, tomate. É do dia a dia, da cesta básica do brasileiro. 1.000 pessoas, não, eu não diria 1.000 pessoas, 1.000 bandidos, travestidos de não sei protestantes. Aliás, eu li num site que me impressionou assim, o cuidado. O site diz assim: um grupo de mais de 1.000 pessoas ocupou 2 fazendas da cidade de Correntina, no oeste da Bahia, e chegou até a tocar fogo no galpão de uma delas, em protesto contra o tipo de irrigação que é feito nessas fazendas. Senador, essa fazenda trabalha dentro da lei, eu não conheço, trabalha dentro da lei, com todas as autorizações de funcionamento, outorgas do uso da água, e enfrentando as inúmeras dificuldades neste Brasil para colocar para quem quer trabalhar e produzir com seriedade comida. Gera desenvolvimento, exportação, impostos e empregos, onde antes nada existia. Ali eram terras de pastagens degradadas. E aí transformaram com a tecnologia japonesa nesse verde mar. Destruíram tudo, senador, tudo. Tacaram fogo, pegaram uma moto niveladora, e eu queria cumprimentar o site O Antagonista. O Antagonista foi o primeiro site, o primeiro veículo de comunicação virtual a colocar, inclusive, chama a atenção de quem acessar o site O Antagonista, ele tem lá nesta matéria imagens que aí falam mais do que 1.000 palavras, imagens mostrando o grau de destruição que fizeram nessa propriedade rural desses japoneses. Eu acho que seria muito bom que o governador, que várias vezes eu defendi aqui, o governador da Bahia, fosse lá pedir desculpas à família desses imigrantes japoneses, da família Igarashi. Mas não foram. Segundo alguns, os invasores chegaram em caminhões e em mais de 10 ônibus. Quem financiou? Quem pagou? Será que esse é o exército do Lula, que ele tinha chamado? Não terá sido esse o exército que não se satisfez com o impeachment da Dilma? E dos riscos de Lula não chegar ao poder? Será que é isso que querem? Botar fogo no Brasil, como eles disseram que iam botar? Fogo no Brasil? Um líder sindicalista esteve lá no Palácio e disse isso. Iam botar fogo no Brasil. Exatamente isso. Depois eles vêm aqui. Essa família Igarashi, eles pegaram uma patrol e arrancaram 20 pivôs de irrigação da propriedade, transformando num monte de ferro velho. Destruíram toda a área de instalação elétrica. Derrubaram os postos de rede elétrica, destruíram as bombas, motores e tubulações de captação de água do rio Arrojado. O cenário é de devastação. Há muita tensão e essa sensação de desamparo, principalmente com a inação do governo. A polícia chegou depois que tudo estava inteiramente destruído e não prendeu ninguém. Os empresários do agronegócio perguntam quem vai pagar esse prejuízo. E eu recebi também de um site, nas redes sociais, no meu WhatsApp, contando um pouco dessa história.
eles destruíram o prejuízo total estimado em 60 milhões de reais. Muitos estão conhecendo essa triste história agora, pois essa destruição, como era de se esperar, gerou uma cobertura muito pequena da mídia, que provavelmente se interessaria mais se tivesse havido a morte de algum dos manifestantes ali. Vândalos, na verdade, por uma reação da polícia ou de quem viu seu patrimônio inteiramente destruído. O fim dessa triste história é conhecido e provavelmente teremos apenas 4 punidos. 4. O empresário e sua família, os empregados dali, que vão perder o emprego, porque a fazenda foi inteiramente destruída, o Brasil, a imagem do Brasil e a minha e a sua autoestima. É de ficar com vergonha do que foi feito criminosamente contra a família desses imigrantes japoneses. Eu fico, assim como cidadã, pensando, o que querem? O que querem, senador José Medeiros, que com muita honra ele doa à parte? Senadora Ana Amélia, muito rapidamente, só para lhe cumprimentar, por Vossa Excelência ser essa trincheira, esse baluarte, esse pilar que sustenta a credibilidade de muitos brasileiros na política. Muitos brasileiros que eu vejo nas redes sociais, citando Vossa Excelência, se sentindo representados, porque quando acontecem essas coisas, certamente, na segunda-feira, Vossa Excelência vai estar aqui se contrapondo, sendo essa brasileira que é contra esse tipo de arruaça. Arruaça não, esse tipo de bandidagem, esse ato de quadrilha. Nós temos, com o tempo, perdido a capacidade de dar nome claro às coisas, de chamar bandido de bandido, de chamar quadrilha de quadrilha. E Vossa Excelência tem dado nome aos bois, os nomes que têm que ser dados. O que aconteceu ali na Bahia é o que tem acontecido em vários estados brasileiros, e as pessoas não aguentam mais, porque são as pessoas que trabalham o dia a dia e não conseguem entender como um bando de vândalos chegam como se tivesse licença para fazer isso, e sem que ninguém... parece que o judiciário meio que fica inerte, parece que as coisas são assim mesmo. A gente vê o judiciário com tanta veemência em certos casos, o Ministério Público, mas nessas questões é mais ou menos assim, parece que é aquela história de dizer, isso é problema social, parece que resolve tudo. Então, quando as pessoas veem uma senadora se contrapor e não querer ser boazinha, eu penso que o grande diferencial de Ana Amélia Lemos é não querer ser boazinha, porque aqui no Senado e na Câmara dos Deputados está cheio de político querendo ser bonzinho. O problema do Brasil são os políticos bonzinhos, senador, presidente Arce Gugas. São os bonzinhos que fazem discurso bonzinhos, eles são a favor de tudo. A favor dos pobres, a favor da honestidade, a favor do combate à corrupção. Agora, dê o poder para ver. São a favor da Petrobras, são a favor do emprego, do pleno emprego. Aí, quando pega o poder, sabe o que eles fazem? Agora mesmo estão criticando que estão entregando a Petrobras. Sabe o que eles fizeram com Passadina? Pagaram quase o triplo. A empresa, hoje eu vi alguém falando aqui que a empresa estava sorrindo de orelha a orelha. Sorrindo de orelha a orelha ficou o sujeito que vendeu aquele monte de ferro velho lá em Passadina. Vendeu uma sucata. Vendeu uma sucata. A preço de uma blue chip mundial. Exatamente. Então, aí eles se comportam nas câmeras, só falam politicamente correto, só falam o que diz o manual, mas as ações são outras. Parece aquela parábola bíblica, diz o seguinte, falam me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E enganam muita gente, O que de vez em quando escapa são os vídeos ao vivo. Eles resolvem fazer umas lives aí, e aí escapa a verdadeira face deles. Então, por que Vossa Excelência é a rainha das redes sociais? Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Porque as pessoas se sentem representadas. Vossa Excelência é isso. Vossa Excelência chega aqui e diz nua e crua a realidade que é. Mas é difícil se contrapor com a verdade, a mentirada que se apregou aqui. É difícil, senadora Ana Amélia, a gente vencer com a verdade o discurso da mentira, porque a mentira ela é doce.
A mentira, ela é suave aos ouvidos. É que nem aquele sujeito que chega em casa e tem que contar que não tem dinheiro para fazer frente a todas as necessidades. É uma notícia difícil de dizer, né? Aí se chega um amante e diz, olha, tá tudo, tá aqui cheque sem fundo, dá um cheque sem fundo, é bem possível que seja mais bonita a conversa dele. Essa é a realidade que nós temos hoje. Dá um cheque sem fundo, faz discurso mentiroso, e aí é difícil se contrapor. Mas eu espero que 2018 as Ana Amélias Lemos vençam. Muito obrigado.